Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 15. E o título da mensagem é A Questão acerca do Rito Mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Que diz o seguinte, Atos, capítulo de número 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles
dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, sendo estas coisas necessárias, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se sentia apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu
encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero passar já com os irmãos de imediato para as referências, mas eu preciso fazer menção aqui de 2 versículos aqui de suma importância para ajudar todos aqueles que nos ouvem, né? E para que tenhamos assim um perfeito entendimento, né, das recomendações das quais os apóstolos, os 12 apóstolos, né, para desfazer essa contenda, né, resolver essa situação de uma vez por todas e virar a página, como eu sempre falo, né? Eu falo muito com as pessoas de um modo geral, não só da minha casa, da minha família, mas também da igreja onde eu dirijo, né? Na empresa onde eu trabalho e dirijo, né? Ou seja, eu falo muito isso. Problemas existem, mas a hora que chegar em mim o problema, nós, pelo Espírito Santo do Senhor, pela graça que o Senhor há me dado, nós, naquele momento, teremos a solução do problema, né? Problemas existem, né? As pessoas escondem, não falam, não querem que a gente fique sabendo, né? Porque sabe que a nossa exortação é firme, né? Mas não apenas lançando em rosto da pessoa, né? Daquele ou daquela, seja lá quem for, seja na minha casa, seja na igreja, seja na empresa, onde quer que eu estiver, não lançando apenas em rosto e deixando a pessoa com o problema na mão, como se diz por aí, deixando a pessoa com o abacaxi na mão, ou segurando a batata quente na mão, como se diz por aí, né? Mas falamos, exortamos, né? E assumimos o problema ali para poder trazer a solução, para dar o desfecho do problema, né? E graças a Deus, todos os problemas que têm chegado ao meu conhecimento, de um modo geral, né, nós temos dado o desfecho final, dando uma boa solução para o problema, né? Como disse Deus na sua palavra, eu falo muito isso. Leve a bom termo os seus maus desígnios, né? Então, tudo aquilo que nos sobrevém, que nos vem, que é trazido a nós, né, de tipo de problemas, a gente procura, ao receber, ao ouvir, ao entender, ao saber, né, aprofundar e buscar a solução. E pela graça que o Senhor há me dado, a solução tem chegado, graças a Deus, né? E assim agiu os apóstolos, né? Porque a igreja de Cristo é muito grande, ela está espalhada em toda a face da terra, mas naquela época era menor, né? O número é menor, né? Então daí houve aquele problema lá nessas 3 cidades, numa das 3 cidades, né? E ali onde estava Paulo e Barnabé, né? Por causa de alguns judeus que desceram de Jerusalém, né, a sede onde ficavam os apóstolos, né, desceram de lá e foram, né, para a região ali dos gentios, onde estava Paulo e Barnabé. E chegando lá, pregaram que os novos convertidos, né, os novos crentes, todos precisavam guardar também a lei de Moisés, a lei da circuncisão, né? E Paulo e Silas já vinham há muito tempo ensinando e pregando, aliás, igrejas que Paulo abriu, né? E ali, mas como a igreja não é nossa, nós abrimos a igreja sim, né? Ou Cristo abre pelo nosso intermédio, né? Eu tive o privilégio e a graça de abrir várias igrejas já, né? Para o ministério do qual eu pertencia, né? Eu abri várias igrejas, mas nunca chamei de minha igreja para ser minha, no sentido literário, né? E sim, quer dizer, minha igreja porque é minha casa. Eu falo muito isso, a igreja que eu congrego, né, é a minha segunda casa, né? É a minha segunda casa. Então a gente chama de minha igreja, mas quando você vai resolver um assunto ali de forma a que haja compreensão de todos, nós não tratamos de minha igreja, né? Nós tratamos a nossa igreja, né? E a igreja do Senhor Jesus, porque toda a igreja de Cristo, né, é do Senhor Jesus, né? Toda a igreja que prega o evangelho genuíno, real e verdadeiro
ela é do Senhor Jesus. Ele usa o homem para abrir, né, a igreja, assim como usou os 12 apóstolos, né? A igreja é de Cristo, né? A obra é de Deus, a igreja é de Cristo, e quem dirige é o Espírito Santo. E o quarto homem dessa hierarquia chama-se o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, né? Primeiro vem o Deus Pai, depois vem o Deus Filho, depois vem o Deus Divino Espírito Santo, e em quarto lugar nessa hierarquia está o anjo da igreja, que é o pastor que dirige a igreja, independentemente se ele abriu ou não abriu aquela igreja. Se ele ali foi empossado, uma vez levantado pelo Senhor, né, ali e confirmado pela igreja, né, confirmado pelos seus superiores, então ele ali assume como anjo da igreja e Deus confirma, né? E ali compete ao pastor seguir com lisura a obra do Senhor, conduzir a obra do Senhor com lisura, né? Ele pode ser confirmado pelo Senhor, como também pode ser rejeitado pelo Senhor, né? O Senhor pode fazer essas coisas todas, né? E Paulo e Barnabé, como viu que a contenda foi muito grande, que estava fora de controle, o que eles fizeram, né? Pegou alguns irmãos da igreja ali, que estavam ali evidentemente acompanhando tudo, né? Talvez até alguns dos que estavam ali dizendo que deveria mesmo implantar a lei de Moisés ali na igreja, né? Voltar à circuncisão que já tinha sido abolida. Talvez até alguns deles acompanharam Paulo e Barnabé para que ouvisse também ali dos apóstolos, né? E chegando lá, foram fazendo a obra de Deus, caminhando, fazendo a obra. Quando chegaram a Jerusalém, né, os irmãos já estavam esperando, a igreja toda ali, né? E eles chegaram, contou tudo, as grandes coisas que o Senhor fizera por vossos intermédios, né? Ali nas igrejas por onde abriu, por onde passou, por onde estavam, né? E logo em seguida levou ao conhecimento deles o problema, né? E ainda assim, lá junto, tinha alguns da seita dos fariseus, né? Que ali eu creio que tiveram oportunidade de falar e disseram que havia mesmo de voltar sim, por que não? Manter, ou pelo menos manter, né, a circuncisão, né? E aí Pedro tomou a palavra, né? Pedro tomando a palavra, disse aos irmãos, né? De forma forte, firme e veemente, né? De forma extraordinária, né? E aí e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que todas essas coisas que são conhecidas desde a toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição e do que é sufocado e do sangue, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, essa palavra, né, das quais Pedro e Tiago, os dois juntos ali, passou à igreja que somente isso deveria ser recomendado. Que os irmãos voltassem a Jerusalém, levando ali o veredito final dos apóstolos sobre esse assunto, né? Que não colocasse, né, por eles e pelo Espírito Santo, que não deveriam novamente colocar esse fardo pesado sobre os novos convertidos, sobre os novos crentes, sobre todos, né? Mas que apenas os advertisse quanto a estas coisas que fazem mal verdadeiramente para a nossa alma, né? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Cristo, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Aqui os apóstolos, né, os anciãos de Jerusalém, mandou para as igrejas, novas igrejas, essa recomendação pelas mãos de Paulo e Silas, né? Pelas mãos de Paulo e Barnabé, e Silas o acompanhou também, e Judas, né? Aí quando voltou, não voltou mais só os dois, só Paulo e Silas, só Paulo e Barnabé.
voltou Paulo e Barnabé, e foram eleitos anciãos para os acompanhar, já eram, mas foram eleitos para acompanhar aquela delegação. Ou seja, foram chamados, foram pegos eles para poder chegar lá. E além de Paulo e Barnabé levando a carta, levando o desfecho daquilo que eles foram buscar para levar os irmãos e voltar e levar a palavra final, né? Porque aí as consequências não seria responsabilidade apenas de Paulo e Barnabé que estavam lá. Os 12, que era o conselho maior, que era o Supremo Tribunal Federal do nosso país, ou a Corte Suprema de qualquer país. Quer dizer, ali foi dado o veredito final, e acontecesse o que acontecesse, né? O problema não era apenas de Paulo e Barnabé. O problema era de todo o ministério, né? Então, o que decidiu está decidido, e assim será, né? Somente Deus pode revogar, né? Mas Deus é com aquele de boa fé, com aquele e aquela, com aqueles e com aquelas de boa fé, de boa mente, e que pratica, irmão, sobretudo, à luz da Constituição, à luz das Escrituras Sagradas, que pratica a justiça e o juízo. Deus não é contra, e pelo contrário, Ele não só é a favor, mas Ele é com aqueles, porque o nosso Deus, Ele é o máximo de todas as coisas, né? Ele é a verdadeira essência da santa palavra de Deus. E assim fizeram, assim escreveram, assim decidiram, né? E elegeu 2 irmãos para que fosse com eles, que já pertencia ali à igreja de forma extraordinária, de forma grande, né? Judas e Silas. Judas já era um dos 12, né? Silas não era, mas Barnabé era um dos 12. Mas Silas, pelo que demonstram, Silas, assim também como Matias, Silas também era um daqueles que estavam com eles desde o princípio, provavelmente, né? Porque ele foi eleito para, junto de Judas, que era um dos 12, né, confirmar não somente a palavra de Pedro e Barnabé, mas também os escritos que eles levavam, e confirmar: nós estivemos na reunião, participamos da reunião, e foi exatamente isso que foi falado. Nós estamos aqui para poder trazer a vocês, no amor do Senhor, esta decisão que foi dada para que vocês leiam, ouçam, entendam e obedeçam, né? Assim foi feito. Foi levado e eles estavam lá juntos, né? Mas e aí a recomendação dos apóstolos, dos 12? Ou seja, não tem que voltar coisa nenhuma a circuncisão. Está encerrado. É assunto encerrado. O Senhor Jesus aboliu a circuncisão cirúrgica, né, em nosso corpo físico mortal. E a circuncisão passou a ser feita no coração do homem, de todo aquele e daquela que ouvem a santa palavra de Deus. Ouve, recebe, aceitam a Jesus, convertem a Cristo e são batizados nas águas, né? A circuncisão foi abolida por esse motivo, né? A marca não é no corpo, nosso corpo físico mortal, e sim no nosso coração, né? Mas recomendaram que apenas estas coisas fossem seguidas, fossem determinadas, fossem obedecidas, né? Fizeram 4 recomendações aqui no resumo de tudo isto que aconteceu e do desfecho geral, né? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertam a Deus. Ou seja, não coloca fardo pesado nos ombros dos irmãos. Fardos que o Senhor Jesus já nos tirou, né? Mas, aí vem a recomendação: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição,
do que é sufocado e do sangue, né? O que é, irmãos? O que é se abster das contaminações dos ídolos? Ou seja, o nosso único ídolo, irmão, aqui na face da terra, do homem e também da mulher, que se diz evangélico, né? Ou aperfeiçoado, que se diz crente, né? Se diz crente, aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro crente, né? Nós não temos ídolo em lugar nenhum na face da terra. O nosso único ídolo está no céu, que é Jesus, que preenche o céu e a terra. Está em todo o tempo e em todo momento, em todo lugar. Ele é onisciente, porque sabe todas as coisas. Ele é onipresente, porque está em todo o tempo e em todo momento, em todo lugar. Ele é imutável, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Essa conversa de que nós precisamos, né? Precisamos atualizar, né? A pregação do Evangelho, atualizar os costumes, as regras, as normas, né? Porque os tempos mudaram, né? Isso é justificativa de Satanás. Todo homem, toda mulher que sobe no altar e prega a palavra de Deus, né? Que é o lugar mais alto que o homem pode estar, aqui na terra e no altar do Senhor. Não existe lugar mais alto, né? Não tem palanque político, não tem nenhum lugar reservado no sambódromo, não tem dentro de um avião, né? O lugar mais alto que um homem pode estar é no santo altar do Senhor, pregando a santa palavra de Deus, o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Este é o lugar mais alto, né? Portanto, o Senhor Jesus, ele é onisciente, onipresente, imutável, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, nem ele, muito menos a sua palavra. Ai daquele que retirar um tio ou um J, né? Ai daquele, né? Essa conversa que precisamos modernizar, né? Isso é astúcia de Satanás para fazer com que os irmãos pequem e percam a sua salvação que você havia conquistado, né? Tem que modernizar coisa nenhuma, né? Não tem, a palavra de Deus não é moderna, ela é atualizada, porque ela é viva e eficaz. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, né? E o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, é Ele que cuida de tudo, através do seu Espírito Santo, determina todas as coisas, é Ele que administra a sua igreja, né? Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então você não tem que ter ídolo no futebol, você não tem que ter ídolo, né, na sinuca, você não tem que ter ídolo na música, você não tem que ter ídolo em lugar nenhum. Música popular brasileira, música sertaneja, você não tem que ter ídolo em lugar nenhum. Ídolo nas novelas, você não tem que ter ídolo em nenhum desses lugares. O seu único ídolo está no céu, chama-se Jesus Cristo. Ou pelo menos é o que você deveria ser e ter, se você é de Cristo. Se você é de Cristo, o seu ídolo chama-se Jesus Cristo. O resto é passatempo, o resto é entretenimento, né? Mas não se prenda nessas coisas, né? As coisas aqui da terra não é para se prender, é para se prender nas que vêm dos céus. Então não tem ídolo no futebol, não tem na música popular brasileira, não tem na música sertaneja, não tem nas novelas, não tem ídolo em lugar nenhum. Então, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, né? Prostituição, irmãos, é prostituição. Ela abrange centenas de coisas que as pessoas fazem, que é prostituição, né? Muitas coisas, né?
né? Que se abstém da prostituição. As pessoas se prostituem de muitas formas. Não é apenas num ato sexual de um homem com uma mulher, mas também de outras formas mais. As pessoas se prostituem. Do que é sufocado e do sangue. O que é sufocado, irmãos? Toda a carne que morre sufocada. O homem não deve comer essa carne. Não tocar nessa carne para se alimentar dela. Todo tipo de animal que morre sufocado, Deus nos proíbe de comer esta carne. Seja qualquer tipo de carne. Mesmo aquelas que a Bíblia lá em Levítico recomenda que é boa para comer, que é carne para se comer. Se for morte sufocada desse animal, de qualquer espécie, não é para comer. Do sufocado. E do sangue. Porque todo mundo come sangue. Eu nasci e cresci numa família de católicos, né? Onde a gente comia sangue, que é o chouriço, chamado chouriço, né? Ou o molho pardo de frango que se fazem em casa. Já ia matar o frango, já cortava o pescoço e parava o sangue para fazer o molho pardo. Uma delícia, né? Mas Deus nos proíbe de comer também o sangue. Não somente a carne de animal sufocado, mas também o sangue. Porque tudo isto, porque a alma do ser vivente está no sangue. Por isso Deus nos proíbe de comer. Então que nos livramos dessas coisas todas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?